Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a introdução aí tá super diferente porque eu tenho uma convidada especial. Primeira vez, né? Primeira vez, a primeira convidada, a Tainara. A Thay, ela é fisioterapeuta e ela trabalha também como profissional da área da estética. E hoje a gente veio falar um tema muito bacana, que eu acho que vai agregar na vida de quem é estudante, de quem tá já na área, mas tem dúvida se quer fazer uma segunda graduação, enfim. Porque tem ali as suas diferenças, mas a gente quer tirar dúvidas de vocês, quer falar o nosso depoimento com as nossas experiências, né? Como eu fiz faculdade de estética e a Thay fez faculdade de fisioterapia, a gente quer ajudar a fazer um vídeo aí pra orientar vocês também. Gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações para não ficar por fora de nada. E já quero também convidar vocês a curtirem, se inscreverem no canal da Tá, porque a Tá também tem canal no YouTube. Até acho que há mais tempo que eu, bem mais tempo, eu né? comecei ano passado. Quando que você começou? Acho que começo de 2019. Mas eu fui pegar filme só esse ano. Então é praticamente o mesmo tempo. Sim, a gente tá ali junto, né, no YouTube, então o canal dela é maravilhoso, ela dá super dicas. A gente vai falando mais também no decorrer do vídeo. E roda aí a vinheta. Bom, uma pergunta, né, que eu acho que a Thay já deve ter recebido bastante é: que faculdade fazer? Eu quero trabalhar com estética, mas eu devo fazer faculdade de estética ou faculdade de físio e depois se especializar em dermatofuncional? Então, hoje a gente veio aqui de acordo com o que a gente viveu, com as nossas experiências, para ajudar vocês. E aí a gente veio falar detalhes da faculdade, de matéria, do que a gente gostou, de prós e contras, para auxiliar vocês aí na carreira e orientar aí de forma que fique mais fácil, né? Você quer falar alguma coisa, Tá, de primeiro? Não, você tava falando e eu tava pensando aqui que hoje em dia tem muitas profissões vindo pra estética. Tem biomedicina, tem farmácia, tem enfermagem, tem a físio. Sim. Então, assim, eu fico imaginando a cabeça dessas pessoas que querem entrar, tipo, o que eu vou fazer, né? Verdade. Porque cada profissão tem o seu diferencial, tem os limites que pode trabalhar, o que às vezes eu posso trabalhar, a Tá não consegue, e vice-versa. Então a gente veio mesmo falar pra vocês da faculdade, do curso, o que foi essencial pra gente, enfim, se vale a pena ou não. E eu espero que vocês acompanhem aí até o final do vídeo. Bom, primeiro a gente vai começar falando das matérias da faculdade. Na estética, como também, né, mesmo não sendo considerado uma área da saúde, a gente aprendeu anatomia, fisiologia, CHE, que é citologia, histologia e embriologia. Teve toda essa parte aí de biossegurança, né, que a gente vê as questões da Anvisa, bioquímica e todas essas matérias que as áreas da saúde geralmente têm. Tenho certeza que a Tá, ela teve também essas matérias, que ela vai falar depois pra vocês com mais detalhes. E aí, em cada semestre, eu já tive um pouquinho da estética. Então, no primeiro, eu tive já técnicas manuais, que a gente aprendeu massagem relaxante. No segundo já entramos com drenagem linfática. E cada semestre, o que eu mais gostava é que cada semestre ia nichando mais, então ia entrando muito mais a fundo na estética. Primeiro semestre, o pessoal fica até, nossa, será que eu vou gostar? Pra que eu vou aprender isso? Pra que eu vou ter anatomia? Pra que eu preciso saber de células? Não tem nada a ver. Muita gente desiste, né? Desiste, muita. Acha que vai ficar naquilo e não, vai aprofundar mais pra frente, né? Vai aprofundar mais pra frente. E a dica que a gente dá pra vocês também em relação às matérias é não desistir, né, Tá? Tenham paciência, né? Isso, porque tudo que a gente vai aprender, vocês podem ter certeza que as matérias de anatomia, de fisiologia, tudo isso vai servir um dia. Então, por exemplo, uma massagem relaxante. Eu preciso saber sobre músculos, eu preciso saber sobre fisiologia, sobre onde eu posso atuar, né? Enfim, então, cada detalhe é importante. Então, não desistam, porque tem coisas que realmente são chatas, né? A gente, né, são matérias, às vezes, que a gente não gosta. Você fica pensando assim, pra que eu vou usar isso? Em que momento? A gente nunca sabe. Pensa, tipo, eu já pensei, vou ser muito sincera, nossa, que desnecessário, pra que eu vou aprender isso? Sim. Mas vocês podem ter certeza que tudo que tá ali vai ter uma funcionalidade e vai ser muito importante lá na frente. Então, nesse primeiro ano, é muito bacana vocês se dedicarem também, não levarem na brincadeira, né, empurrando com a barriga, porque tudo é importante, tudo vai ter diferença na carreira profissional de vocês. Vocês começam a focar na estética a partir do segundo ano? Então, no primeiro semestre a gente já tem uma matéria de estética, mas começa a focar mesmo no segundo ano, que já é só matéria de estética, né? Só matéria voltada aí para o que a gente pode trabalhar, enfim. Porque aí já começa assim,
é muito diferente a fisioterapia. Porque a gente tem ali 2 anos de matéria básica. Tanto que eu lembro que eu dividia... Tinha um pessoal da biomedicina que fazia várias aulas com a gente. E aí a gente tinha prática assistida. Sim. Sabe? Tipo, a gente podia ir no estágio ali, que é dentro da faculdade mesmo. Sim. Pra poder ver... os alunos que já estavam nos últimos anos. Era o nosso único contato com a físio, assim. E a parte de estética, gente, demorou muito. Demora, né? Eu fico pensando assim, como que... Quando eu entrei na faculdade, vamos por partes. Quando eu entrei na faculdade, eu ainda não sabia direito pra onde, o que eu ia, tipo, resolver, pra qual curso eu iria. Sim. E aí eu ficava assim, será que eu vou gostar da área hospitalar? Ou será que eu vou gostar da dermatofuncional? Sim. Físio tem muitas possibilidades. Nossa, também, né? É um leque imenso. E teve matéria que eu só fiquei sabendo, assim, por exemplo, uroginecologia. Quando eu tinha, eu falei assim, eu nem sabia que o fisioterapeuta podia trabalhar com atuar, isso, né? Sim. Então eu entrei assim meio perdida. Isso é bom por um lado, porque como você tem vários leques, você consegue escolher uma matéria ali pra focar. É verdade. Mas a dermatofuncional na fisioterapia demorou pra chegar. Sim. Eu fico pensando tanto de coisa que eu tive, tanto de estágio, tanto de matérias que eu tive que passar pra chegar de fato na estética. Né? Sim. Então, da estética também, assim, a gente tem esse primeiro ano, que é um ano, assim, um pouco mais abrangente. A gente também teve que dividir turma com odonto, radiologia, né? E mais uma que eu não tô lembrada agora. Mas é muito comum isso nas faculdades, porque a mesma matéria... Tivemos também, mas aí acho que foi só a nossa turma mesmo. Então, vai acabar dividindo ali as salas, daí é normal, tá? E aí, nesse primeiro ano, é o mais jogado, assim, da área da saúde mesmo, que a gente precisa aprender. E aí, aos pouquinhos, vai começando a nichar. Isso, funilando as matérias de acordo com cada área, né? E outra dica que a gente dá pra vocês, como conselho mesmo, é quando vocês tiverem dúvida de procurar uma faculdade, olhar a grade curricular, olhar as matérias, né? Pra ver se realmente é isso que você quer. Então, isso fez muita diferença pra mim. Quando eu tava em dúvida, né? Porque na minha época, a estética ainda tava, assim... começando, querendo ou não, né? A minha faculdade, por exemplo, já tinha 5 anos de estética. Mas é pouco tempo comparado à fisioterapia, né? Então, a estética, assim, ela tava crescendo e eu tava com muita dúvida se era isso mesmo que eu queria. E olhar a grade curricular fez total diferença pra mim. Que aí eu vi, nossa, tal semestre eu vou aprender tal coisa. Isso daí me interessa. No semestre X vou aprender tal coisa. Acredito que... Ao mesmo tempo que vocês vão olhar matérias lá... Vamos ser... Não. Vai ter que deixar assim preto e branco pra galera ver os pior. Ao mesmo tempo que vocês vão ver matérias lá que vocês falam assim, nossa, que chatice. Mas, gente, tem que passar. Tem que passar. Não vai ter um curso que vocês vão olhar e vocês vão gostar da grade inteira. Né? Nossa, que perfeito. Daí eu amo tudo, não. Com certeza, alguma coisa ali vocês vão ficar, meu Deus do céu, essa aula aqui não dá, mas... é importante, no final das contas ali vai ser importante, né? Bom, eu fiz 5 anos de fisioterapia, então assim, nos meus 3 primeiros anos foi tudo teoria. Tive as matérias básicas de anatomia, bioquímica, né, histologia. Nossa, gente, faz tanto tempo que eu já nem lembro. Muita coisa. Nossa, tinha muitas matérias, assim, muitas das que você falou eu também fiz. E ali no segundo ano que começou a entrar a parte de ortopedia, neurologia, fisioterapia respiratória. Sim. A fisioterapia ginecológica entrou mais pro fim, mas eu tive também, deixa eu lembrar, cardiologia que eu detestava. Pensa, falava, meu Deus do céu. É difícil, né? É uma matéria bem difícil. E aí a dermatofuncional foi entrar lá no meu 6º semestre. Então, assim, e foi um semestre, 2 horas. Era o quê? 2 horas, mais ou menos, por semana. Muito pouco. Sim. E quando você falou que queria gravar sobre esse tema, eu fiquei pensando, falei, nossa, foi muito superficial. Sabe aquela pincelada? Porque não tem como, gente, mostrar a estética em um semestre. E super pouco. Eu sabia que se eu gostasse, eu ia ter que me especializar depois. Sim. Porque só com aquilo lá, jamais. Não tinha E eu acredito que na área de físio também, né? Muitas áreas em específico você precisa. Por exemplo, qualquer área, na verdade. Qualquer área, assim. Mas, tipo, tem muitas em específico que você necessita, né? Fazer uma especialização depois. Porque são... a faculdade, ela dá ali a base pra você, só que depois uma pós, um curso, vai te dar ali toda uma teoria, uma prática muito melhor pra você atuar com mais eficiência, né? Sim, eu fiz estágio, por exemplo. O primeiro estágio que eu fiz foi em neuro, aí depois tive neuroinfantil também. Aí eu fiz em cardiorrespiratória, fiz em ortopedia, mas pergunta se eu fiz estágio em dermato. Não fez também. Não tem. Eu acho que não tem nenhuma faculdade de física que ainda tem. Então eu precisava sim especializar.
Agora, esse pessoal que já foi pra ortopedia, fez o estágio ali mesmo assim também, não tem como não fazer, gente. Precisa depois especializar sim. Sim. E aí, falando dessa coisa de estágio, na faculdade de estética, isso vai depender muito de faculdade para faculdade, tá? Mas na minha, por exemplo, não tinha esse nome estágio, mas a gente tinha prática assistida. Então, era prática assistida facial, prática assistida corporal. E aí, a gente teve mais ou menos ali, a partir do 3º pro 4º semestre, né? Já caminhando ali pro último ano. E aí, no começo, a gente treinava uma na outra, né? Fazia duplas ali com as próprias alunas, né? Com as amigas, enfim. E depois, a gente começou a atender o público de fora. Então, isso eu achei super essencial, é muito importante, né? Então, foi uma espécie ali que eu chamo de estágio mesmo. E aí, já na físio, né? Como é uma área, né, específica também da saúde mesmo, né? Considerada da saúde, com certeza, né? Vocês tiveram bastante estágio. Né? Então, como eu fiz 5, os meus 2 últimos anos foi só estágio. Só estágio, né? Os meus 2 últimos anos da faculdade, eu fiz estágio. Todas as áreas da FIS, menos da dermato. Eu cheguei aí para bairros mais humildes para atender esse público. Fui também para o hospital, atender dentro de hospital. Foi quando eu percebi que não dava para mim. Então, o estágio é muito interessante para você ver ali de fato que você gosta. Né? Porque tem muita gente, às vezes, que não tem oportunidade ou não consegue mesmo trabalhar, às vezes, na área, já desde a faculdade. Então, o estágio, ele vai ajudar você, assim, de uma forma muito bacana a você ver, igual a Tá falou, né? O que você mais identifica, o que você mais gosta e aprender mesmo a lidar com o público, não só ali com o seu colega, né? Ou a pessoa ali que você tá todo dia, que você já conhece, você vai ter ali uma pessoa, um paciente que tem determinada queixa e aí você vai atuar de acordo com o que você aprendeu aí ao longo do curso. Então é muito bacana, faz total diferença, né? Sabe o que eu fiz? Pra ter um pouquinho mais de contato, eu falava assim... Com a estética, né? Com a estética. Quando eu percebi ali que não estava me encaixando em outra área da física, eu falei, vou fazer meu TCC voltado para isso. Perfeito. Aí eu falei, e agora? Nós vamos estudar o quê, né? Aí o meu TCC foi drenagem linfática em pacientes que tiveram câncer de mama. E aí na verdade a gente comparou os efeitos da drenagem linfática com o efeito da manta vibratória que eles tinham feito e lançado lá na faculdade. Foi um lançamento, Então, assim, foi aí que eu comecei a ver mais sobre drenagem, aquela coisa toda. Sim, isso é muito bacana também. É uma forma de você estudar, né, também. Sim, eu entrei pro laboratório de iniciação científica, né? Nossa. Então, ficava a tarde inteira lá, procurando artigo, buscando artigo, pesquisando ali mesmo pra colocar no TCC, né? Entendi. Então, isso também me ajudou muito. E aí, o segundo ponto que a gente queria falar com vocês é sobre a duração do curso, né? A faculdade de estética, por ela ter a opção de tecnólogo além do bacharel, então a gente vai ter aí um determinado tempo que vai diferenciar de faculdade para faculdade, de região para região. A minha, por exemplo, foi 3 anos, né, de faculdade, eu achei muito bom o tempo. Agora, tem algumas que eu conheço em São Paulo, né, bachareladas, que são 4 anos. Já vi faculdades com 2 anos e meio, então vai depender muito, mas geralmente é nessa faixa de 2 anos a 4 anos de curso. E a fisio... Então, quando eu fiz, na minha época, parece uma tia falando aqui, eu fiz 5 anos. E aí, no ano seguinte, eu entrei em 2013, tá? Tá. Entrei em 2013, então terminei ali em 2017. A galera que entrou em 2014 já entrou pra turma de 4 anos. Então, Entendi. Acredito eu que agora a maioria, o pessoal faz 4 anos de física. Faz 4 anos, né? Então, tá ali quase que próximo, né? Um pouco. Gente, em 2013, né, quando eu precisava ali escolher um curso pra fazer, tinham pouquíssimas faculdades de estética. Ou era técnico, que eram poucas também, ou ali, acho que só tinha em São Paulo o bacharel, ou na Unital eu nem sei em Taubaté se tinha, enfim. Aí eu falei assim, não, eu vou entrar na físio, e aí se eu gostar, eu vou pra aquela parte ali da dermatofuncional, que foi o que acabou acontecendo. Né? Sim. Eram faculdades bem específicas, né? Não eram todas as faculdades que tinha. A estética tava ganhando força ali, né? Sim, hoje em dia tem muitas faculdades que tem estética, né? Tem mesmo. E aí um outro ponto que a gente quer falar pra vocês, que assim, independente da faculdade, seja físio, seja estética, seja outra aí, enfermagem, enfim, que você queira trabalhar com a estética, é muito importante que você não pare só na faculdade. Como eu disse anteriormente, a Tata também falou, a faculdade é uma base, né? Então, você vai precisar de uma especialização, você vai precisar fazer cursos depois.
para focar no nicho que você queira atuar. E a abordagem que a gente vai falar agora, sobre as diferenças, né? As vantagens e as desvantagens. No caso da estética, eu já tive todas as matérias que eu precisava, né, para até escolher a área que eu ia atuar. Então, área de corporal, facial, terapia capilar. A gente não teve muito, a gente teve acho que um semestre só de harmonia facial, assim, que trabalhava essa questão de beleza, de design de sobrancelha, depilação, enfim. E aí, outro conselho que a gente dá pra vocês, como a gente falou anteriormente, a faculdade ela é somente uma base. Então, independente do curso, seja estética, seja física, enfermagem ou outra área que você queira depois ser um profissional e trabalhar com a estética, é importante você ter uma especialização, você fazer uma pós, você fazer cursos, né? Não estagnar, não parar ali só na faculdade, até porque eu acho que hoje nem tem como, né, tá? Não tem a estética. Eu falo assim, o cliente chega, você viu o tratamento tal, produto tal... Elas já sabem, elas conhecem também, né? Calma, eu ainda preciso ver. Às vezes a gente nem sabe, elas já estão já sabe, é verdade. Precisa atualizar. Opa, quase. Precisa atualizar o tempo inteiro. Isso. Então, assim, na faculdade de estética, propriamente dita, a gente já tem ali muitas matérias de corporal, de facial, desde o primeiro semestre e, como eu falei, vai se aprofundando ali, então você já consegue ver com que depois você pode trabalhar, com que você mais se interessa, qual curso depois da faculdade você vai querer fazer, dependendo aí da região, do trabalho, né, onde você queira atuar. Então, não só a físio ou outras áreas que vão migrar para a área da estética, a própria faculdade de estética você precisa de atualizações, de cursos aí que vão te auxiliar, que vão te dar informações novas, que vão te preparar também para lançamentos de produtos, de ativos, de algum aparelho que vão lançar. Então é muito importante também a gente se atualizar, né? E aí, falando da físio, eu queria que a Tá falasse assim brevemente que ela já tem um vídeo, gente, contando a trajetória dela, né? Porque que ela começou a faculdade de físio e foi aí para dermatofuncional. Porque dermatofuncional tem gente que nem sabe o que é, né, tá? Então explica um pouquinho, né, também como é que funciona. Eu lembrei que eu ia falar também um pouquinho antes disso. Eu lembro que na época que eu tive a matéria de dermatofuncional na faculdade, eu lembro que a professora focava, por exemplo, muito em corporal. E se for parar pra pensar hoje, eu trabalho muito mais com facial, né? Aí tá, beleza. Terminei a faculdade, entrei na minha pós. Eu fiz 21 meses de pós-graduação. Tá. E aí eram encontros quinzenais, então só aos sábados. Deu quase 2 anos ali, quase né? 2 anos, E assim, na pós eu consegui ver de tudo, tanto corporal quanto facial. Porém, eu fiquei pensando assim, quando eu entrei na pós, eu já estava trabalhando. Então eu já lembrava muito ali da minha prática, conseguia associar, já tinha feito alguns outros cursos fora ali a pós. Porque até mesmo na pós, em dermatofuncional, por exemplo, uma físio que é crua, que sai da faculdade e entra direto numa pós, talvez não se sinta preparado para o mercado. E aí precisa procurar outros cursos. É verdade. Entendeu? Sim. Agora, em relação à diferença, o que o dermatofuncional pode fazer com o esteticista, pelo que a gente estava até conversando aqui, acho que o único ponto que eu vi, assim, de diferença foi o quê? A parte de queimados. Porque pós-operatório... A gente viu também, né? Tem pessoas que nem sabem que esteticista pode trabalhar com pós-operatório e a gente tem um semestre só disso. Eu não sabia que eles tinham um semestre só disso, por exemplo. Sim. E eu já escutei que só o fisioterapeuta pode trabalhar com pós-operatório. E aí é que tá a diferença. Por exemplo, o esteticista, ele vai trabalhar muito com essa parte de drenagem, às vezes taping, né? E dependendo do curso a gente aprende. Posso até estar errada, gente, mas eu tenho pós-graduações específicas nisso, então tem coisas que eu posso estar falando aqui, mas também que eu não tenho um conhecimento. Mas, por exemplo, a parte de pós-operatório requer muita reabilitação. E reabilitação é só físio, né? É só fisioterapeuta mesmo. Então, essa é uma vantagem também, né, do fisioterapeuta com pré-pós-operatório, caso você queira migrar aí para essa área. Sim, eu já penso assim, se a pessoa tem interesse de trabalhar com pós-operatório, se ela já tem isso em mente, talvez seja mais interessante. Talvez ela seja ali bem visto pelas pessoas de fora, entendeu? Não diminuindo o esteticista, nada disso. Sim. Mas pelo que as pessoas de fora veem mesmo, nessa parte de reabilitação, pode ser que seja mais interessante. Vai ter uma visão diferente, às vezes vai conseguir fazer tratamentos, porque eu sempre falo, já falei isso aqui no YouTube também pra vocês.
a gente deve respeitar os limites de cada profissão, de cada área. Então, assim, eu não quero fazer uma coisa que tá ligada com a físio, né? Eu não vou trabalhar com reabilitação sendo esteticista. Então, a gente tem que respeitar mesmo, né? O que cada área permite, enfim. Se você tem dúvidas, né? Tem as leis de cada área, tem o conselho, né? Que é o CREFITO, né? Da físio. Então, isso é importante também. Vocês me conhecem, sabem que eu trabalho aí com parte de gestante e hoje, talvez pensando já com o amadurecimento e tudo que eu aprendi, né, a paixão que eu desenvolvi pela área de gestantes, eu faria fisioterapia para trabalhar com as gestantes, porque aí eu conseguiria, às vezes, até trabalhar com outras questões que agregariam e eu poderia também atuar com drenagem, atuar às vezes com a limpeza de pele, trabalhar com os ativos, que é o que a TAP trabalha. Né? Essa parte de fisioterapia pélvica. Pélvica também. Isso é muito legal. Sim, então já me perguntaram se eu tenho vontade. Hoje eu não tenho vontade de fazer outra graduação, eu quero ficar mesmo só na estética, me atualizar com os cursos mesmo. Mas talvez, isso que eu falo, se eu pudesse voltar no tempo e tivesse a mente que eu tenho hoje, e né, talvez eu faria físio. Engraçado que eu falei isso pra ela, falei, a gente então não trocaria. Porque eu vi muita coisa na física que assim, eu ficava, mas eu não vou trabalhar com isso, por que eu tô passando por isso? Mas eu fui até o final, terminei e falei, depois eu foco no que eu quero. Mas certeza. Hoje em dia, se alguém chega pra mim e fala, quero trabalhar com estética, eu falaria, faça estética. Faça estética. Olha só, que coisa, né? Verdade, não... Que as pessoas, elas querem ficar no looping, né? Tipo, vou passar por isso, vou passar por isso. E aí, outro ponto que a gente queria falar com vocês, uma outra dica muito importante, que a Tá também falou comigo, é a questão de injetáveis, né? Sim. É polêmico. Eu lembro na pós, eu tive uma matéria, injetáveis na fisioterapia dermatofuncional. Só que quando eu entrei, eu já sabia que a gente não ia poder trabalhar com isso. Eu falei assim, o que a professora vai falar disso? Aí a primeira frase dela no dia, ela falou assim, hoje vou falar pra vocês sobre todos os procedimentos que vocês não podem fazer, mas vocês precisam conhecer. Porque se chegar alguém lá, vocês precisam saber até que ponto vocês podem ir. Eu achei isso interessante, porque, gente, não posso aplicar nada. Nem uma enziminha, não posso. Sim. O nosso conselho ainda não liberou. Sim. E aí, como a estética ela não tem conselho, eu vejo que as pessoas, elas estão atentas ali muito na vírgula, nas coisinhas ali e não se atentem ao contexto, sabe? Então, mas não tá falando que não pode. Mas se você defende uma estética de saúde, por que você vai, talvez, procurar algo que talvez lá no futuro possa te prejudicar, por exemplo, né? E outra coisa, a gente na área toda a faculdade de estética pode ver, você pode entrar em várias faculdades aí do Brasil, vocês não vão ver nenhuma matéria de injetáveis. Na faculdade. Na faculdade, no curso da faculdade de graduação. A gente não teve nada de injetáveis. Nada. Eu sei que podem vir pessoas aqui não gostar muito do que a gente está falando, mas a gente, acima de tudo, respeitando o conselho e a regulamentação da estética. Então, acho importante a gente pesquisar, a gente se atentar quanto a isso, tá? Não fazendo julgamentos, tá? A gente não quer julgar ninguém, a gente não quer falar, isso aqui é errado, isso aqui é certo, você não deveria fazer isso, mas procurem saber, né, pra fazer, pra respeitar primeiramente a profissão, pra fazer as coisas certas. E se você deseja, né, trabalhar com injetáveis, veja a faculdade que você precisa fazer, veja o curso que você precisa fazer, porque injetáveis é coisa séria, gente. Você trabalhar com uma anestesia é muito sério, muito sério. O único contato que eu tive na físio com uma agulha, sabe quando foi? Quando a gente foi fazer tipagem sanguínea, e eu nem lembro a matéria agora, bio alguma coisa, que eu já não lembro mais. Mas foi a única. E eu fico pensando assim, hoje em dia, mesmo que o conselho libere, gente, a gente vai ter que fazer um curso assim, excelente pra poder ter segurança pra fazer um negócio desse, entendeu? Com certeza. Então, essas são as dicas que a gente dá pra vocês. Primeiro, veja as matérias, veja com o que você se identifica, se atente aí o que você vai aprender ao longo de todo o curso, seja com a física, seja com a estética ou com outro curso. Segunda coisa, se atente aí com a duração, tá bom? Que é importante também você ver, dependendo aí da região onde você mora, que seja tecnólogo, bacharel, enfim. Essa questão também das especializações que a gente falou, resumindo aqui, né, o vídeo, pra gente finalizar, as especializações que são importantes. Então, eu quero trabalhar
com físio, eu quero trabalhar com determinada área da físio, então vou fazer fisioterapia. Ah, não, eu quero trabalhar com estética, então já vou migrar para estética. A questão é que, vale a pena, físio ou estética? Isso daí vai depender de você. Não sou eu, a Tainara, que vai falar, não, vai para a área da estética, a não ser, é claro, que vocês queiram, né, a gente está à disposição, que vocês queiram tirar dúvidas com a gente, no direct, enfim, pedir uma orientação, a gente está disponível. E isso é legal porque a Thaís não tá aqui pra defender estética, eu também não tô aqui pra defender fisioterapia, tanto Sim. que hoje em dia é o que eu falei, se eu pudesse eu teria feito estética. Sim. Pra mim faria muito mais sentido, porque eu não tô trabalhando ali com queimados, com o pós-cirúrgico também não trabalho, então assim, pra mim a estética daria conta. Sim, sabe? E outra coisa que eu esqueci de comentar nesse vídeo, acho que 70% ou mais das minhas professoras na graduação eram físio. Sim, porque assim como a Tainara, na época delas também não tinha faculdade de estética, então elas fizeram a físio, depois fizeram dermatofuncional, aí uma ou outra fizeram alguns cursos e especializações assim da estética, de cosmetologia, alguma coisa do tipo, né? E futuramente depois o mestrado, né, para conseguir atuar nas universidades. Então, para você ver assim, que é algo que vai crescendo e a gente precisa se atentar mesmo, pesquisar, ver o que a gente se identifica, pra, acima de tudo, a gente não se arrepender, tá? A Tá falou, né, que se ela pudesse voltar atrás, ela faria, mas eu tenho certeza que todo o trajeto dela foi lindo. Sim, tudo é válido. Tudo é válido, né? A gente aprende. Isso. Tem hora que eu até penso, eu falo assim, será que eu deveria fazer estética? Mas eu paro e penso, peraí, eu já sou fisioterapeuta, fiz a pós-graduação. Pra mim, hoje é mais válido continuar fazendo outros cursos, continuar me atualizando. Isso mesmo. E hoje em dia tem tantos cursos bons aí também. Nossa, maravilhosos, tem mesmo. Então, eu espero muito que a gente tenha aí ajudado vocês com essa questão que gera uma dúvida, gera uma angústia. Ai, meu Deus, o que eu faço? Né? Com o auxílio aí de uma esteticista e de uma fisioterapeuta. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.